Olá, bom dia, irmãs, minhas amadas, amigas e irmãs em Cristo. Então, hoje ficou comigo a tarefa de passar um devocional, uma palavra para vocês. E eu até montei um cenarinho aqui. E eu gostaria de passar para vocês algo que sempre tocou no meu coração, que foi algo que eu sempre pedi para Deus me esclarecer, como o porquê de algumas coisas, por que acontecia comigo algumas coisas, por que acontecem com as pessoas, por que acontece com as pessoas. E eu gostaria de falar sobre isso, então, que Deus colocou no meu coração e que eu até pesquisei sobre para poder passar algo bom para vocês também, que fala no livro de Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler uma parte aqui, vou ler o início do capítulo e depois vou pular para o versículo 12, tá? Então ele fala assim, Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Agora o versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso ou alcançado por Cristo Jesus. Essa palavra ela fala no meu coração pelo seguinte fato que ele diz aqui, que quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. E ele fala assim que todo conhecimento da lei, do que ele tinha na época, de quais faculdades que ele tinha, tudo isso virou esterco. Ele comparou isso como tendo virado esterco perto do que ele achava assim, que Deus colocou no coração dele, que seria necessário para que ele fosse o mais perfeito possível. Então, o que eu gostaria de passar para vocês, que Deus tem colocado no meu coração, é que a gente busca esse nível de perfeição, muitas vezes, pensando assim, meu Deus, mas eu estou lá no louvor me dedicando, tocando meu teclado, e isso não acontece comigo, e eu tenho passado por tribulações. Ou então a seguinte situação, meu Deus, eu tenho dedicado a minha vida para você, para fazer a tua obra, e eu tô passando por crise no casamento, tô passando por problema no trabalho, tô passando por problema financeiro, tô no meio de uma depressão, seja qual for o problema. E a gente pensa, poxa, mas eu tô tentando chegar no nível de perfeição, né, que a própria palavra diz, que é de deixar todo conhecimento e se aprofundar na palavra do Senhor para ser perfeito. Então, o que Deus tem falado comigo é que, assim, todos nós estamos numa escala horizontal para Deus, né, que vertical é assim, horizontal é assim. Então, todos nós estamos aqui, seja eu a moça do louvor, seja eu a pastora, ou simplesmente a pessoa lá do banco que sou formada em tal área, ou que tenho qualquer tipo de conhecimento, todos nós estamos em um mesmo nível para Deus. Só que a gente costuma fazer aquilo que até tem o nome de um filme que fala assim, nos meus passos, o que Jesus faria, né? E eu concordo, porém não concordo com isso. Por quê? Porque a gente coloca, por exemplo, se eu tô passando por uma depressão ou algum problema similar, eu coloco Deus no meio daquilo tudo e penso assim, se eu fosse Jesus, o que eu ia fazer no meio disso tudo? O que eu acharia certo, assim, que Deus tem colocado no meu coração, é o seguinte, não nos meus passos o que Jesus faria, mas se eu estivesse nos passos de Jesus e olhasse para minha situação, o que eu faria? Porque às vezes o nosso problema é tão pequeno,
que por nós estarmos dentro dele, aquilo toma o nosso coração, a gente pensa, a gente não consegue pensar em uma solução, ou às vezes a gente toma uma solução, alguma medida precipitada, por realmente pensar assim no nosso contexto de vida, né? E não é culpa nossa, porque nós não somos perfeitas. Mas às vezes olhando por fora, você pensa, poxa, mas aquilo era tão simples de resolver. Então, na minha visão, assim, na minha não, né? Mas o que Deus tem falado comigo é que a gente tem que ter sensibilidade para pensar na situação fora dela. Muitas outras mulheres, muitas outras pessoas passam às vezes por problemas como os nossos e a gente pensa, poxa, mas isso aqui é tão fácil de resolver, né? E no nosso caso não se torna fácil porque a gente está ali no meio e por estarmos nessa constante busca da perfeição, a gente esquece de dar ouvidos ao que realmente Deus está falando e não ao nosso problema, não ao que o nosso cotidiano nos impõe, porque é muito difícil, né, meninas? A gente dá conta de tudo, a gente vive uma vida, eu acho que todas aqui do grupo, né, e as pessoas que a gente conversa fora também vivem, assim, um período muito difícil, muito complicado em todos os sentidos. Então, isso acumula dentro de nós e às vezes Deus fala assim para nós: calma, a perfeição não é isso. A perfeição é você olhar com sensibilidade, ou chegar ao máximo da perfeição, você olhar com sensibilidade para a situação e pensar: poxa, isso funcionaria com outra pessoa, pode funcionar comigo também. Talvez eu esteja agindo precipitadamente, ou então alguma solução, uma palavra que poderia ter sido dita diferente, sabe? Então, e, né, alinkando isso com a perfeição, eu penso que essa sensibilidade de nós pensarmos o que Jesus faria se estivesse fora da situação é mais correto do que a gente pensar na minha situação que Jesus faria. Acho que nós temos que desprender de nós e pensar como um todo, pensar na pessoa, eu não gosto de tal pessoa, mas ela também, ela tá no mesmo plano horizontal que eu. Às vezes acontecem as coisas para ela, para ele, para ela, e a gente pensa, meu Deus, mas essa pessoa, ela não tá nem indo na igreja. Porque às vezes ela não tá, enfim, não vou julgar essa questão, eu acho que a igreja é essencial, não vou entrar nesse contexto, mas a gente tem que pensar que, poxa, aquela pessoa também passou por circunstâncias, passou por coisas, e que talvez o meu julgamento esteja me prendendo de receber uma benção, ou um julgamento, ou um pensamento negativo. Então, é pouco tempo, né? A gente tem para não alongar muito, mas o que eu gostaria de deixar seria isso, sabe? De falar para vocês, sejam firmes, como acho que até a Joana falou ali no outro vídeo, sejam corajosas. Vamos ser, né? Eu também me coloco nisso, que tudo vai dar certo e vamos pensar que os nossos problemas, as coisas que a gente tem passado, vamos pensar se a gente fosse Jesus e se a gente estivesse vendo fora, o que que ele faria, o que que ele diria para nós? Será que ele ia nos dar um abraço ou ele ia dar um puxão de orelha? Então, meninas, seria isso.